Sejam todos muito bem-vindos ao Multicast, o podcast da Multitec. Para você que está chegando pela primeira vez, a Multitec é uma empresa de engenharia que atua desde a parte de desenvolvimento de produtos até a sua validação, seja fisicamente ou virtualmente. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre o setor de embalagens aqui do Brasil. E para isso, eu estou com a companhia aqui do meu amigo Leandro Garbim, que ele é gerente comercial da Latin América da Soul Systems para a parte de SolidWorks. Garbim, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, Zanetti. Para mim é uma honra estar aqui. Espero colaborar, espero contribuir aqui com a nossa conversa. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Se nosso tema de hoje é embalagem, nada melhor que nós trazermos uma especialista em embalagens aqui no Brasil. E a nossa convidada especial nesse programa de hoje é a Luciana Pellegrino. Luciana, muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Nossa, estou muito feliz de participar com vocês. Obrigado. A Luciana, ela é presidente da WPO, da World Packaging Organization, e também é presidente executiva da ABRE, Associação Brasileira de Embalagem. Então, ninguém melhor do que ela para poder contar um pouquinho para a gente sobre o setor, sobre os desafios, tecnologias, o que está acontecendo atualmente no setor de embalagem. E eu vou iniciar justamente com uma pergunta, Luciana. Como é que você avalia hoje em dia o nível de maturidade do setor de embalagem no Brasil e como é que nós estamos em relação aos mercados estrangeiros nesse setor especificamente? Sem dúvida é uma ótima pergunta para nós começarmos. A indústria de embalagens no Brasil está muito bem estruturada e muito bem equiparada com as indústrias lá fora, em todo o mundo. Claro que cada país tem um aspecto cultural, tem uma dinâmica de mercado, uma dinâmica de negócios, mas em termos tecnológicos, de infraestrutura, de desenvolvimento, de capacitação profissional, a nossa indústria ela está muito bem preparada e, inclusive, tendo alguns diferenciais estratégicos, como nós temos aqui no Brasil o fornecimento das principais matérias-primas para a fabricação de embalagem. Então, hoje a importação ela é muito pontual de algum insumo específico, claro, alguns aditivos, mas nós temos a cadeia produtiva instalada aqui no Brasil e reunindo todos os elos. Então, fabricantes de equipamentos, por exemplo, indústria gráfica, os fabricantes das diferentes matérias-primas de embalagens e aí de insumos, tudo o que compõe a fabricação. Temos também os próprios fabricantes dos diferentes tipos de embalagem, aqui já muito bem instalados, com uma operação muito madura no Brasil. Então, seja uma embalagem primária, seja embalagem secundária, seja embalagem de transportes, seja uma embalagem para um produto industrial, também para o setor agro. O Brasil é muito desenvolvido tecnologicamente nesse desenvolvimento, inclusive indo além da embalagem, mas olhando para questões de segurança, dispositivos anti-falsificação, validação da autenticidade, de rastreabilidade do produto, sem falar da questão toda de circularidade, de reciclagem, que também no Brasil está bem avançado. E nós temos as agências de design, justamente as empresas que trazem tecnologia, inteligência para esse setor. Então, o Brasil não deixa nada a desejar e corrobora com isso o fato de nós sermos um país com mais de 200 milhões de pessoas, ou seja, grande potencial de consumo no Brasil. Ao mesmo tempo, um país que traz uma pressão muito grande no quesito eficiência. Seja pela dimensão continental que o Brasil tem, são 8 milhões de quilômetros quadrados. Esse desafio de transportar um produto de uma região do Brasil para o outro. É um desafio. É um desafio, não é? Um transporte geralmente terrestre, majoritariamente, com estradas não muito boas, não sempre conservadas, então esse desafio. Ainda nós temos uma carga tributária alta como país, o que traz uma pressão para o orçamento da população. Entre outros custos que acarretam no dia a dia das pessoas. Então, nós temos que entregar muito com pouco. O mercado brasileiro ele exige eficiência, ele exige sempre esse custo-benefício muito bem balanceado, e isso pressupõe o olhar da embalagem para esse custo-benefício.
E ainda é importante dizer que o consumidor brasileiro é muito exigente. Então, é um consumidor muito antenado, conectado, seja claro, hoje com redes sociais, mas já anteriormente, usando, por exemplo, de programas internacionais, olhando o que está sendo consumido num país ou no outro, através de programas, né, de televisão, de redes fechadas, entre outras referências. E ainda na indústria de embalagens, o que a gente vê é que geralmente o Brasil ele se caracteriza como uma das principais delegações em visitação de feiras internacionais. Então, feiras de embalagens, sem dúvida nenhuma, temos grandes feiras ao redor do mundo, temos feiras acontecendo a todo momento, né, no mundo todo, mas também outras feiras correlatas. Então, nós temos pessoas e profissionais muito atentos e sempre buscando essa excelência, a referência do que tem de melhor, e exigindo essa referência do que há de melhor. Eu tenho uma pergunta para a Luciana, Arthur, principalmente com relação à parte de regulamentação, né? O setor de embalagens, né, tem algumas regulamentações. O que essas regulamentações, na sua opinião, veio a agregar exatamente para transformar o Brasil nesse protagonista, né, com relação a embalagens? As regulamentações, elas têm um papel importante, né? Elas colocam uma direção única, estabelecendo um patamar de qualidade, um patamar de segurança, muitas vezes, inclusive, harmonizando alguns critérios, fazendo com que haja uma melhor eficiência do processo produtivo. Hoje também as regulamentações olhando muito para a questão de saúde do consumidor. Então, o Brasil é um dos países que traz o maior número de informações na rotulagem das embalagens, seja sobre o produto em si, sobre as características daquele produto. Então, um cuidado muito efetivo em relação a essa segurança do consumidor, aos direitos dos consumidores também, né, tendo acesso à informação. E também, mais recentemente, vem ganhando muita força também todas as regulamentações que justamente visam promover a circularidade das embalagens na cadeia de consumo. Então, uma discussão importante é a regulamentação, ela cria um parâmetro de competitividade entre as empresas, uma vez que se todas precisam atender aquela regulamentação, se todas precisam então atender aqueles requisitos, você tem um cenário mais equânime no mercado e mais competitivo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, esse processo regulatório precisa acontecer de maneira que ele não impeça um avanço da indústria. Então, ele não pode engessar. É um excelente ponto. Né? Não pode engessar soluções de embalagens, estruturas de embalagens. Limitar a criatividade. Limitar, né? a criatividade, limitar a inovação, a tecnologia, porque o regulatório ainda não sabe aonde a tecnologia pode nos levar, né? Quais são as novas possibilidades. Então, sem dúvida, nós estamos falando de regulamentações sobre objetivos de qualidade, de segurança, como eu coloquei, de competitividade, e não engessando processos, engessando, por exemplo, estruturas de embalagens. Joia. Eu queria pegar um gancho na sua resposta, Luciana. Você falou sobre circularidade. Eu sei que na semana passada a ABRE teve mais um fórum ABRE de sustentabilidade, foi a versão de 2026, com quase 1.000 participantes, estavam discutindo uma série de coisas. Eu sei que a circularidade foi um dos temas principais do evento. Eu sei que é difícil resumir um evento tão grande em poucos minutos, mas se você tivesse que trazer as principais marcas, os principais pontos que foram discutidos e debatidos durante o fórum, que você poderia trazer para a gente nesse aspecto de circularidade? Tá. O tema do evento esse ano foi bastante provocativo, porque ele colocou a circularidade como uma estratégia de negócios. Ou seja, não é mais um projeto, uma área dentro da empresa que olha para a circularidade em uma embalagem específica, em uma linha específica, e sim uma forma da empresa pensar o seu negócio, o produto que ela coloca no mercado, a estrutura da embalagem desse produto, se tem um modelo de negócios por trás especificamente.
E, como a gente discutiu muito no fórum, como que esse design de embalagem, esse desenvolvimento de embalagem que visa a circularidade, como ele está olhando todos os elos dessa jornada da embalagem, então, durante o invase do produto, a distribuição, a venda no varejo, chega ao consumidor, então, claro, o consumo adequado, sem dúvida nenhuma, seguro, evitando perdas, desperdícios. E depois, como que isso é indicado para o consumidor sobre a forma de descarte. E ao descartar, como que essa embalagem tem valor para a cadeia de reciclagem. Porque a cadeia de reciclagem no Brasil é uma cadeia de valor. Ela tem diferentes elos que individualmente precisam ser remunerados pelo valor daquele material. É diferente de outros países que têm um sistema público que é todo automatizado. E aí não faz tanta diferença o valor, e sim a gestão em si, a eficiência da gestão. No Brasil, não, é o valor por material. Então, nós discutimos no fórum como que esse olhar já é colocado como uma premissa do negócio, até porque a circularidade, ela não é mais você simplesmente atender a uma regulamentação, uma lei, não é simplesmente compliance, mas é sim você criar valor, você ter um modelo de negócio sustentável para hoje, para daqui a 10 anos, para daqui a 50 anos, é você navegar melhor num ambiente regulatório que volta com taxas em cima desse índice de reciclabilidade. Ou seja, os impactos eles podem ser significativos se a empresa não entender que a partir de agora é de fato, eu coloco o meu produto já entendendo essa jornada para que ele seja circular. E é um processo, né? Não é, a gente está mudando de uma indústria que vinha com um processo linear, extrai, produz, consome, descarta e aterra, para uma indústria que hoje, uma sociedade que busca essa circularidade por diferentes motivos. E o primeiro motivo é que, um dado super interessante, né? Eu gosto de chamar a atenção para ele. Em 1950, ou seja, 76 anos atrás, existiam 2 bilhões de pessoas na Terra. Então, 75 anos depois, o que não é nada, porque eu penso, a minha mãe tem 81, ou seja, é menos do que a vida dela, né? Imagina toda essa trajetória. A gente saltou para 8 bilhões de pessoas. Então, foi um curto espaço de tempo, muito ligado justamente a isso, à segurança, à saúde da população, a essa qualidade de vida que foi se desenvolvendo, à medicina, ao entendimento. Mas esse crescimento exponencial, ele trouxe uma pressão muito grande para o planeta, em termos de demanda de recursos para abastecer essa população, emissões de CO2, então a questão do clima hoje é um tema importante, mas veio também a geração de resíduos. E ao mesmo tempo que a indústria, que sempre busca eficiência, conseguiu se desenvolver muito rapidamente nesses 76 anos para abastecer de 2 a 8 bilhões de pessoas, municípios não conseguiram nessa evolução, esse saneamento básico não evoluiu da mesma forma, e não só para a gestão de resíduos, a gente sabe, esgoto, entre várias outras questões. Então, nós temos um desafio como sociedade, porque esse número de 8 vai chegar a 10 daqui a pouco, e a gente continua abastecendo as pessoas, oferecendo cada vez mais conveniência, produtos mais personalizados para cada pessoa, para o seu anseio, para a sua necessidade. Então, mais produtos ofertados. E a questão é como a gente consegue oferecer esses produtos? E como que a gente, ao mesmo tempo, consegue viver nesse planeta, apesar de todo esse consumo que está acontecendo, um potencial de resíduos que acontece? Então, a circularidade, ela passa a ser fundamental para esse equilíbrio, né, e para a nossa qualidade de vida no final. Eu queria tentar trazer essa conversa para a questão da inovação, né? Eu gosto muito, é um tema que eu estudo, sou apaixonado por esse tema, né? Como desenvolver componentes, embalagens, o que seja, cada vez mais leves, mais resistentes, mais inovadores. E você comentou no início, Luciana, principalmente com relação ao protagonismo que o Brasil tem, né, perante, né, a outras partes do mundo, aí, Estados Unidos, Europa, Ásia. E eu queria saber de ti o seguinte, aonde é a inovação? Se você pudesse citar, sei lá, 2, 3 pontos principais, aonde a inovação se cabe aqui no Brasil? Ou seja, né, não trazer um produto de fora e colocar aqui, poxa, não vai dar certo. Né? Na área automotiva tem muita questão da tropicalização ou customização. Né? Aonde que o brasileiro realmente, né, trazendo um pouquinho mais aqui para nossa terra, né, e puxando
né? Realmente, mais brasa aqui para nossa sardinha. Aonde o Brasil se destaca? São alguns aspectos e começa pelo fato de a embalagem é o item industrializado que mais clientes têm que atender. Então, pode ter uma inovação sim focada no consumidor, porque afinal 70% das embalagens produzidas se destinam para o acondicionamento de produtos de consumo rápido, de produtos de abastecimento. Então, tem um foco muito grande sim em inovações para os consumidores, mas tem um foco muito importante também justamente no industrial, na logística, em soluções que trazem eficiência para esse processo. Eu gosto de dizer que a indústria de embalagens ela é calcada em tecnologia, é isso que nos permite sempre evoluir. Essa tecnologia ela é orientada em sustentabilidade, muito fortemente hoje em dia, em eficiência, e esse, sem dúvida, é um dos principais aspectos de inovação tecnológica de embalagens. Cada vez mais com essa influência das regulamentações, porque elas estão impactando negócios, mas sempre guiada pelo consumidor e pelo mercado. Então, aqui no Brasil, eu acho que chama atenção alguns aspectos de inovação, onde, né, eu já comentei um pouco, mas a gente precisa trazer muita eficiência, sim, para as cadeias de abastecimento, com a dimensão do país, com esse consumidor que tem um poder de consumo sempre limitado, né, sempre sendo questionado, mas um consumidor que gosta de consumir aqui no Brasil. Então, eficiência justamente em termos de design, em termos de estrutura, em termos de um ganho logístico, que às vezes nem ficou claro para o consumidor que teve esse ganho, mas o produto chega de uma forma mais competitiva para ele. Sim. Também aqui no Brasil se destaca muito hoje em dia esse olhar para a inovação em pequenos volumes. Então, é um mercado que é um movimento mundial, mas aqui está acontecendo muito fortemente, que no momento em que o varejo deixou de ser somente físico, né, calcado em gôndolas nos supermercados, onde, né, algumas marcas tinham acesso a essas gôndolas, e hoje essa gôndola ela é totalmente digital, então todas as marcas podem ter acesso, da micro, da pequena, à grande, sem dúvida nenhuma. A competição do mercado ela ficou muito grande. Então, é um mercado muito diluído, muito pulverizado, muito fragmentado, que exige da nossa indústria, e eu acho que essa foi a grande transformação em termos de tecnologia de embalagem, de fabricação de embalagem instalada aqui no Brasil, que foi ser muito competitivo e eficiente na fabricação de pequenos volumes. Porque hoje você não tem só algumas grandes marcas, você tem muitas marcas. Então, como que você consegue ser eficiente na fabricação, num processo produtivo, para ter menos perdas no processo, para ser mais ágil na troca de uma linha com a outra, mas ao mesmo tempo agregar esse encantamento para o consumidor. Então, uma decoração diferenciada, uma funcionalidade, uma abertura, um refechamento diferenciado. E isso eu acho que puxa para esse terceiro ponto, que o consumidor brasileiro, que, né, como eu comentei, é um consumidor exigente, e ele vem olhando muito para essa funcionalidade da embalagem. Então, se um produto permite o porcionamento, e se não permite, por que não permite? Né? Estou desperdiçando, estou perdendo, estou pondo muito a mais. Um produto que permite, por exemplo, uma embalagem que permite refechar. E se não refechou direito também, essa promessa que não funciona, por que não refechou? Um picote, um easy open, que tem que ser fácil de abrir. Né? E você sabe que a gente brinca que o consumidor, quando vê ali abre fácil, o easy open, ele já morre de medo, porque ele fala, não vou conseguir abrir. Então, né, um quesito de atenção na nossa indústria, de fato ser conveniente nesse manuseio, nessa portabilidade, nessa abertura. E aí a ergonomia também, né, sendo uma ergonomia que esteja adequada à forma de uso, à forma de consumo, ao padrão do consumidor, à força que ele tem e assim por diante. Então, eu diria que tanto em termos, talvez antes de chegar no consumidor, essa eficiência fabril, que entra o logístico, mas hoje também essa possibilidade de a gente atender um mercado muito dinâmico, de consumo muito rápido, né, muito calcado nessa nova era digital, e que sempre esteja entregando um valor para o consumidor. Porque o consumidor,
ele vai pagar o mínimo possível por aquele produto que ele precisa. Eu preciso disso. Ele vai o mais barato que ele puder, dentro de um parâmetro de qualidade, de eficiência, uma marca que ele confia, sem dúvida nenhuma. Mas ele vai pagar o quanto ele puder por algo que ele deseja. Então, essa possibilidade de criar desejo, ela é fundamental. E isso vem muito a partir da embalagem. Então, na área de cosméticos, a gente vê hoje, por exemplo, na área de perfumes, né, estruturas maravilhosas, sempre com muita identidade, e fabricadas aqui no Brasil, desenhadas aqui no Brasil, projetadas aqui. Mesmo um processo de decoração, por exemplo, muito diferenciado. Outros tipos de maquiagem, cosméticos. Mas na área de bebidas, né, a indústria de embalagens, a gente vê também que deu um salto muito grande em viabilizar uma diversificação das bebidas disponíveis, sejam alcoólicas ou não alcoólicas, mas que antes, pela uma capacidade de produção que era muito atrelada a grandes volumes, isso não era possível, e hoje é totalmente possível uma pequena marca oferecer um produto super diferenciado, seja um chá, por exemplo, nicho, né? um mix, né, de uma bebida misturada. Então, muito olhar para essa inovação, para chamar a atenção do consumidor, né? Para cativá-lo e encantá-lo. E ele até falar, custa um pouquinho caro, mas eu vou levar. Porque olha isso, né? Sempre essa palavra, né? Olha, eu vou ter que levar, né? A gente pode afirmar que o consumidor às vezes até está disposto a pagar um pouquinho mais para ter justamente um objeto do desejo dele, né? Sim. Então, eu posso entender, pelo que você nos respondeu, que o elemento do design, né, da inovação, ele deixou de ser uma função somente estética para hoje em dia se tornar um elemento chave estratégico do negócio do cliente e para a experiência do cliente também. Sim. Ele é sistêmico, né? Esse desenvolvimento da embalagem, ele tem que olhar todos esses aspectos, todas as interações, né, até chegar no consumidor e no momento em que ele chega no consumidor. Então, sim, o design é fundamental, porque é o que cria essa conexão da marca com o consumidor, com o público-alvo, mas essa interação seja uma textura diferenciada, seja, né, uma pega, uma ergonomia diferenciada, isso faz muita diferença. Isso, a própria ergonomia de um frasco, por exemplo, ela cria a percepção de valor daquele produto. Ela realmente pode elevar a percepção de valor daquela marca, daquele produto, né, falando, nossa, olha a apresentação. Então, o produto ali dentro é o mesmo. Mas a forma como ele se apresenta faz sim o consumidor falar, nossa, esse é melhor. Ou esse vale, apesar de custar um pouquinho a mais, né? Ou, gente, eu vou levar esse porque eu vou estar num ambiente com outras pessoas, eu quero estar, né, com esse produto nesse momento. Então, o impacto ele é importante com esse olhar sistêmico. O design atrelado ao estrutural, atrelado à ergonomia, à usabilidade, a essa funcionalidade. Todos esses aspectos precisam ser pensados em conjunto. Eu gosto muito de trabalhar com universidades, né? Inclusive, visito diversas universidades aí pela América Latina toda, né? Semana retrasada, estava na Colômbia, vou bastante para o Peru, Argentina e, claro, principalmente aqui no Brasil, né? Você acredita que nós estamos formando mão de obra capacitada para esse tipo de indústria, Luciana? Eu acho que, como no mundo todo, a gente precisa de mais pessoas. Então, em termos de estrutura educacional, nós temos, né, aqui no Inclusive Brasil, com cursos específicos, né? De embalagens e tudo mais. Né? Na área de embalagens, nós temos cursos de pós-graduação. Tá. Então, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, não existe uma graduação já na área de embalagens, como existe lá, existe na China, por exemplo, em outros lugares. Nós temos geralmente engenheiros, por exemplo, vindo de um engenheiro químico, engenheiro de alimentos, um engenheiro de produção, por exemplo, né, de diferentes áreas, migrando para a área de embalagens e aí sim buscando uma especialização. Então, uma pós-graduação ou cursos, a própria Abre oferece um calendário de cursos bastante robusto para essa atualização de um profissional ou para uma capacitação em termos de materiais de embalagens, de barreiras, de performance, de estrutura. Então, temos a capacidade de formar, mas hoje acho que a indústria como um todo sente falta
de pessoas. Olha só. Então, é uma indústria que, sim, precisa de mais pessoas trabalhando nas diferentes esferas, seja na fábrica, na área fabril, seja no desenvolvimento de embalagens, seja em outras áreas correlatas também. Então, precisamos de mais gente, é uma necessidade do Brasil e a gente percebe que no mundo também. Joia. Talvez culturalmente, os jovens vêm buscando outras profissões, outras áreas e menos a fabril, a industrial. E a gente, como indústria, precisa voltar a cativar esse jovem, para voltar para a indústria, porque, afinal, indústria tende a ser uma área que traz uma capacitação muito forte para todos os seus colaboradores, está sempre investindo nessa formação, traz oportunidades muito interessantes, muito ricas de interação, de trocas, um aprendizado contínuo, de eventos para participar também, associações que estão ali apoiando a indústria, como a Abre também, a gente apoia os profissionais, cria esses ambientes de troca, os ambientes de interação entre os profissionais. Legal. Então, eu acho que os cursos nós temos bem estruturados e a gente precisa atrair mais Mas falta pessoas. mão de obra. Até uma dica, né, Arthur? Até uma dica para o pessoal, né? Não só os jovens que estão nos escutando, até mesmo quem quer fazer uma transição de carreira. Ou seja, é um segmento que está demandando mão de obra capacitada, né? Sim, bastante. Eu acho super importante a participação da Abre no setor como um todo, até pela curadoria de que vocês têm sobre a parte de informações, tem diversos comitês temáticos e frequentemente vocês lançam guias para o setor também, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho de vocês de eleger algumas áreas, a parte de design, a parte de logística, sustentabilidade também. Vocês geram guias, publicam guias para o setor com uma curadoria excelente, levando justamente isso, né? Informação e valor para a cadeia como um todo, né? É o papel da associação, fomentar o desenvolvimento da indústria, fomentar o desenvolvimento da embalagem brasileira, de realmente provocar nossos profissionais para irem além e dar todo esse apoio para o mercado. Então, nós temos, sim, muitas atividades, algumas exclusivas para as empresas que são associadas, e aí todo o seu time, sem dúvida nenhuma, algumas que são abertas para o mercado. Então, tem um trabalho específico para as empresas, criando esses ambientes de networking como os comitês, muito ricos. Como a Abre tem hoje cerca de 230, 240 empresas associadas, de toda essa cadeia produtiva, indo até além, marcas e o ecossistema de reciclagem, as nossas atividades são muito voltadas para a aplicação. Então, a gente discute inovação, soluções, desafios de embalagens para setores como alimentos, cosméticos, bebidas, limpezas e assim por diante. Assim, todos podem participar, tem um espaço ali de aprendizado, mas nós olhamos para outros temas estratégicos também, como sustentabilidade, como logística e transporte, como temas que de alguma forma impactam também no desenvolvimento do setor. E temos daí atividades que são abertas para o mercado, que o mercado pode acompanhar pelo YouTube, pelo Zoom, se inscrevendo antecipadamente, mas podendo ter acesso, como por exemplo o Innovation Day, que é um evento onde a gente traz um pitch de 15 minutos de diferentes empresas, trazendo novas tecnologias e soluções em cima de um tema específico. Para dar um exemplo de alguns temas que foram muito bem aceitos, por exemplo, a questão da rastreabilidade, muito importante na nossa indústria, né? Essa questão de autenticidade, de rastreabilidade, autenticidade. Também a questão hoje de novas tecnologias, de ciência de materiais, para torná-los, como se diz, recycle ready, ou seja, facilitados para reciclagem tecnicamente. Então, são eventos importantes. E a Abre, então, vem lançando desde 2025 uma coleção de 6 guias sobre o desenvolvimento de embalagens com focos específicos. Então, foi lançado já um guia sobre alimentos, embalagens para alimentos. Esse ano nós vamos lançar um guia para o desenvolvimento de embalagens de cosméticos, de food service
e de embalagens de transportes, por ser um tema transversal que todas as indústrias precisam ter mais conhecimento, ter acesso a esse entendimento de novas tecnologias, de serviços. E esse guia ele vai ser lançado agora em setembro, durante uma feira especial, a Intralog, onde abre, então, vai sediar 2 manhãs de palestras, de conversas, trazendo justamente tecnologias de embalagens, inteligência e ciência de embalagens, para melhorar a performance no transporte, para evitar quebras, para evitar rupturas nesse transporte, principalmente terrestre, para trazer a inteligência artificial. E nós estamos muito felizes de ter a Multitec como uma parceira desse nosso guia, porque é uma forma da gente compartilhar conhecimento, compartilhar informação. E, sem dúvida nenhuma, ter uma indústria mais competitiva, um mercado mais eficiente, e reduzindo impactos ambientais. Isso vem também junto com essa eficiência. Luciana, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Queria fazer um resumo, falando um pouquinho sobre futuro. Como é que você imagina, como é que você vê os principais pontos potenciais para transformar o setor de embalagem no Brasil nos próximos anos? Se quiser trazer algum outro comentário adicional sobre o nosso bate-papo, né? O que você vê de iniciativas, ações? Hoje o mercado de embalagem está caminhando aqui no Brasil. O nosso mercado, ele já é muito maduro, mas ele continua num processo de amadurecimento, principalmente em quesitos como a colaboração. Então, hoje, um fator muito importante que vem se consolidando como prática aqui no Brasil é essa cocriação, um processo de colaborativo, de criação, mas não simplesmente a criação da embalagem, mas justamente, por exemplo, essa discussão de qual que é a melhor alternativa numa embalagem de transportes, não apenas na perspectiva do fabricante da embalagem de transportes, não apenas na perspectiva da marca, mas olhando para todos que estão envolvidos, por exemplo, na fabricação da embalagem primária ou numa secundária, porque se você está alterando a estrutura da embalagem de transporte, você pode alterar a estrutura dessas, eventualmente. Olhando para uma estratégia de varejo, entendendo, será que essa embalagem é ready to shelf? Ela já vai para uma gôndola de um atacadão, de um atacarejo? Ela já serve como uma embalagem de transporte no e-commerce? Então, esse processo colaborativo no desenvolvimento de embalagens e de soluções é um processo que vem amadurecendo e eu acho que a gente ganha muito tempo com isso e ganha muita eficiência. Também a inteligência artificial começa a ser incorporada em processos de desenvolvimento de embalagens, trazendo mais assertividade, que é uma palavra-chave na nossa indústria. Fazer certo da primeira vez. Exatamente. Já ter ali a melhor solução possível, né, para aquele produto no mercado que ele vai circular, para aquele consumidor que ele se destina. Então, a inteligência artificial, ela traz essa assertividade para uma maior eficiência. Ela ajuda num processo decisório de qual, então, é a estrutura, o formato que eu vou definir para esse produto, qual a melhor ergonomia, onde estão os pontos fortes ou fracos, ou eventuais pontos de risco. Ou seja, ela traz uma inteligência que agiliza o processo de decisão. E isso é muito importante porque aqui no Brasil, como vem acontecendo no mercado em todo o mundo, hoje a grande pressão é esse time to market. Porque o consumidor que está numa plataforma digital, ele quer receber no mesmo dia. O time to market dele é um dia. É isso aí. Né? E o time to market da indústria, gente, pode ser 3 meses, 6 meses. Então, como que, claro, né, são conceitos diferentes, mas como a gente vai se aproximando de acelerar processos para que essa embalagem mais prontamente, ou esse produto novo, com essa nova proposta para encantar esse consumidor, chegue mais rápido no mercado e não perca aquele momento, né? Porque aquela, às vezes, uma oportunidade, uma data festiva, uma comemoração, ou algo que se despontou devido a alguma questão social que veio, uma trend. Então, como é que eu não perco essa oportunidade? Então, a tecnologia que acelera esse time to market, ela é fundamental. E cada vez mais o mercado de consumo, de uma forma geral, ele é orientado pelo consumidor.
Então é o consumidor que dita, eu quero isso agora eu quero aquilo, eu quero personalizado, eu quero com essa cor, eu quero com essa estrutura, com essa funcionalidade. Então a indústria precisa ter muita agilidade e flexibilidade e, sem dúvida, uma tecnologia de inteligência artificial apoia, corrobora com esse desafio da indústria. E eu acho que com esse desafio para o mercado, né? A gente trazer ciência de materiais para poder oferecer mais performance com menos materiais, ter um olhar muito grande que isso transforma o nosso mercado para uma circularidade de verdade, efetiva, tanto tecnicamente, ou seja, compatível com as tecnologias de reciclagem já aqui instaladas no Brasil, mas também compatível com o valor que esse material tem que ter para percorrer essa cadeia de reciclagem. Como que a gente comunica para o consumidor, e a Abre tem um programa chamado Lupinha, né? Está disponível em lupinha.org.br, que é um QR Code que é aplicado nas embalagens, e ele, junto com um catador, que é parceiro nosso, o Toninho, que fica numa cooperativa de catadores em Poços de Caldas, a gente trabalha em como comunicar, a partir desse QR Code, a forma de descarte dessa embalagem para que ela tenha valor na cadeia de reciclagem. Porque, gente, um pote de requeijão, ele tá com o resto, eu limpo, não limpo, o da manteiga, a lata de atomatado, a caixinha de creme de leite, por exemplo, o vidro que também tinha um molho lá dentro. Como que eu descarto? É reciclável, não é? Então, o Lupinha traz essa informação já com os olhos do Toninho e parceiros dele, outros catadores. E aí, por ser uma plataforma digital, pode falar do produto, alergênicos, tabela nutricional, rotulagem, forma de consumo, de preparo e assim por diante. Então, esse avanço que a gente espera também como um futuro, uma visão de futuro, é cada vez mais a embalagem sendo uma plataforma de mídia, sendo uma extensão dessa comunicação entre marcas e entre consumidores, levando informações necessárias e levando informações que são desejadas também. Poxa, qual a melhor forma de preparar essa receita? Qual a melhor forma de eu aplicar esse creme? Fazer esse tratamento capilar, por exemplo? Então, tem muito além, a embalagem pode prestar um serviço muito além da sua estrutura física ao se colocar como essa ponte entre a marca e o consumidor, como uma mídia permanente, né? Ela está ali na casa do consumidor, numa bancada de um banheiro, ou da pia, ou da sala, ou seja, ela fica ali convivendo com o consumidor de uma forma permanente, como nenhuma outra mídia consegue. Nenhuma outra mídia. Então, eu acho que a nossa embalagem continua evoluindo para trazer eficiência, para trazer sustentabilidade e, sem dúvida nenhuma, para atender esse consumidor brasileiro que é tão exigente, mas que é um consumidor, eu acho que, sem dúvida nenhuma, maravilhoso de trabalhar. Claro, que aula, hein, Arthur? Luciana, em nome da Multitec, queria agradecer mais uma vez ao convite de participar do nosso podcast. Você trouxe informações super valiosas para quem é e para quem não é do setor também, essa questão de consciência, de embalagem, da parte toda de circularidade. E você que se interessou por todos esses assuntos que nós conversamos aqui hoje sobre embalagem, nosso próximo episódio, que também vai ser dedicado a esse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias, sobre ferramentas de como fazer uma embalagem mais durável, uma embalagem mais rápida, como escolher os materiais adequados. Então, não perca o nosso próximo episódio, também sobre o setor de embalagens. Muito obrigado e até uma próxima.